Olá, professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Varjota. Aqui vos fala mais uma vez o professor Robson Lima, representante do Sindicato APEOC. Pessoal, nós fomos procurados no mês passado, outubro, portanto, de 2022, por vários professores da educação infantil do município, informando de uma irregularidade em relação à sua carga horária. Como nós sabemos, a lei do piso, que é a lei número 11.738/2008, ela estabelece, além do próprio piso salarial, também a questão da carga horária, onde nós sabemos que essa lei diz que 1/3 da carga horária do professor tem que ser destinado ao planejamento, que é a chamada hora-atividade. No nosso caso aqui, quase todos nós, com raras exceções, temos 20 horas semanais de carga horária. Portanto, fica 7 horas para planejamento e 13 horas para sala de aula, para regência. Sabemos também que não foi fácil conseguirmos implementar essa carga horária legal aqui no município de Varjota. No ano de 2018, o Sindicato APEOC e também o Sindicep fizeram uma parceria. Esses dois sindicatos eles conseguiram, através de sucessivas tentativas, ofícios, reuniões, e também com o envolvimento do Ministério Público, foi conseguido, então, em agosto de 2018, um termo de compromisso de ajustamento de conduta, que foi mediado pelo Ministério Público na pessoa do competente promotor Ítalo Souza Braga, que inclusive não é mais o promotor aqui da nossa comarca, mas ele foi o promotor que mediou essa conversa entre sindicatos e também Secretaria Municipal de Educação, prefeita da época, E nós conseguimos, então, essa vitória. A partir daquele momento, o termo de ajustamento de conduta foi assinado pelo Ministério Público e pelas partes em agosto de 2018, e aí foi criado, pessoal, um cronograma onde o município se comprometia de implementar, já em 2019, como de fato fez, a carga horária para o ensino fundamental 1 e 2, e em 2020 também para o ensino infantil. Essa proporção de 13 horas em sala de aula e 7 de planejamento. Sabemos que em março de 2020 tivemos a pandemia, Então, os professores da educação infantil municipal, eles começaram 2020 com essa carga horária correta, de acordo com a lei, O município, então, atendeu ao termo de ajustamento de conduta, que foi proposto pelo Ministério Público. Tivemos a pandemia em março de 2020, e aí as aulas passaram a acontecer no formato remoto. No segundo semestre de 2021, portanto, ano passado, em algum momento do segundo semestre, as aulas voltaram a acontecer no formato presencial, com a carga horária totalmente voltada para as aulas presenciais mesmo, Tal como estava acontecendo antes da pandemia. Mas o ensino infantil, a educação infantil, continuou naquela proporção anterior ao TAC, anterior ao termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. Ou seja, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, com 13 horas em regência, mais 7 de planejamento. Mas a educação infantil continuou com 16 horas em sala de aula, regência, e apenas 4 para planejamento. Nós não tínhamos conhecimento disso, achávamos que estava tudo a contento, já que isso aí é uma página virada. Isso aconteceu lá no ano de 2018, Nós já estamos em 2022. Era uma coisa que a gente não esperava que estivesse acontecendo, mas fomos procurados em outubro, nós fomos averiguar. Nós enviamos um ofício para a secretária de Educação, professora Lucila. Inclusive, nós protocolamos esse ofício em mãos, conversamos com ela, e também para o procurador do município, ofício com o mesmo teor, Dr. João Ricardo Holanda, já que envolve o não cumprimento de um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, achamos por bem informar o procurador do município. Esses dois ofícios, eles foram enviados no dia 18 de outubro. Nenhum desses dois ofícios foram respondidos. Hoje já são 9 de novembro, não obtivemos resposta ainda. Quando conversamos com a secretária municipal de Educação, que aliás nos recebeu muito bem, ela disse que não
não sabia desse fato, não sabia do fato, mas comprometeu-se em averiguar junto aos diretores das escolas dessa modalidade de ensino e nos dar uma resposta por escrito. Bom, como nós não obtivemos a resposta, nós então achamos por bem informar ao Ministério Público, responsável por conseguir, por acelerar essa conquista. Então, nada mais justo que informar ao Ministério Público que o termo de ajuste de conduta não está sendo respeitado na sua totalidade. Está sendo respeitado no Fundamental 1, no Fundamental 2, mas não no ensino infantil. Estivemos lá hoje, o promotor não estava, inclusive o promotor de Varjota não é mais doutor Ítalo, como eu falei agora há pouco, é o doutor Paulo Figueiredo Fonseca Lima, que assumiu há menos de 2 meses, mas já protocolamos esse ofício na secretaria, né, na assessoria do doutor Paulo Figueiredo, né? E então estamos esperando o desenrolar desse assunto. Certo que hoje já são 9 de novembro, mas o Sindicato APEOC não poderia, de forma nenhuma, tomar conhecimento de uma situação dessas e não procurar o diálogo, como procuramos, através dos ofícios, através da conversa, e também resolver de outras formas. Então, procuramos o diálogo, não obtivemos resposta, procuramos então o Ministério Público, dando ciência de que aquele termo de ajustamento de conduta do Ministério Público não está sendo respeitado. Vamos aguardar o desenrolar dessa situação. É como se a educação infantil ela fosse menos importante. Nós não podemos pensar assim. A lei é para todos, né? O ideal é que a lei seja implementada de igual forma para todos. Isso é o princípio da isonomia. Você não pode aplicar uma lei para essa parcela e para essa parcela não. Ou aplicar para esses e para esses aqui quando der certo. Não, não é assim. A lei vale para todos. Seja professor da educação infantil, seja professor do ensino fundamental 1, seja professor do ensino fundamental 2, seja professor do ensino médio, que aí já não é mais na rede municipal, já é rede estadual, mas todos os professores têm o seu valor, todos os professores precisam ser respeitados nos seus direitos, e essa questão da carga horária é uma questão muito delicada. Se vocês lembram bem, quem era dessa época, você ter 16 horas, né, e apenas 4 para planejar, ou seja, você tem menos carga horária para planejar, e mais aulas para ministrar, né? Então isso é muito cansativo, o professor fica muito sobrecarregado. E no nosso caso, que somos do Fundamental, no meu caso sou do Fundamental 2, e também os colegas do Fundamental 1, já estamos 3 anos, porque isso começou a valer em 2019. O acordo foi assinado em 2018, mas ele valeu a partir de 2019. Aí tivemos a pandemia, né? Mas nós não podemos achar que porque não é conosco, então vamos deixar para lá. Não. Os nossos colegas professores da rede municipal de ensino, da modalidade educação infantil, também têm esse direito. A educação infantil também é coberta pela lei do piso nesse sentido da carga horária. A lei do piso, no critério da carga horária, ela não se refere apenas à educação, ao ensino fundamental 1, apenas ao ensino fundamental 2, de forma nenhuma. Ela se refere a todas as modalidades do ensino. É isso que eu queria trazer para vocês. Vamos aguardar então a resposta do promotor. Esta semana ele não vem mais a Varjota, creio eu. Possivelmente semana que vem. Bom, agora outro assunto. Quando nós tivemos essa conquista, que foi essa implementação da carga horária de acordo com a lei do piso, o Sindicato APEOC tomou conhecimento de uma situação totalmente esdrúxula, que era professores da educação infantil e também do ensino fundamental 1, professores, acredito eu, que temporários, né? Não lembro se tinha algum efetivo, mas vários professores do ensino Fundamental 1 e também do infantil, estavam trabalhando de segunda a sexta. Portanto, estavam trabalhando 25 horas. A carga horária pela qual eles eram remunerados era de 20 horas. Mas eles estavam trabalhando de segunda a sexta, sem planejamento. Eles estavam dando 25 aulas e ganhando 20. De segunda a sexta, imagine aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De 1 às 5 da tarde. E aí o Sindicato APEOC entrou com uma ação coletiva, representando esses professores, todos eles, né, claro. E tivemos uma audiência agora, no começo de outubro, já deve estar com um mês, mais ou menos, porque o Sindicato APEOC, nessa ação, ele pede uma indenização para esses professores, que tiveram o seu direito totalmente desrespeitado. Professor trabalhando. Primeira irregularidade, ganhando 20 horas e trabalhando 25. Segunda irregularidade, sem nenhuma hora para planejamento.
Então, nós entramos com essa ação está andando, ela está já bem adiantada, e nessa audiência que nós tivemos, quer dizer, nós nem chegamos a ter, ficamos lá em torno de 15 minutos, o sindicato APEOC representado por mim e pelo nosso assessor jurídico, doutor Ítalo Guerreiro, e também com o juiz da comarca. Mas a defesa do município não compareceu. Então o processo seguiu. Estou só informando que existe essa ação coletiva que foi proposta pelo sindicato APEOC, ainda em relação àqueles professores temporários, acredito eu que a grande maioria temporários, lá de 2018, que estavam trabalhando 25 horas, 100 horas para planejamento e ganhando apenas 20. Um total absurdo. Então, eram esses dois assuntos que nós tínhamos para tratar. E assim que nós tivermos novidades sobre isso, vamos trazer aqui para o conhecimento de todos. O sindicato APEOC está atuando, essa é a função do sindicato, de defender os interesses do servidor. O sindicato existe para isso, para defender os interesses do servidor. No caso do sindicato APEOC, do servidor da educação e cultura. Muito obrigado e até mais.